The Cloud. Bom, boa noite a todos. Boa noite. A gente vai começar aí um novo teste com o nosso grupo, um grupo de estudos. Vamos falar hoje do capítulo 5, mais especificamente dos itens 18, 19 e 20, que é exatamente a instrução dos espíritos, né? O capítulo 5 fala bem-aventurados os aflitos, e a gente vai falar sobre o bem e mal sofrer, o mal é o remédio, o mal e o remédio, e a felicidade não é deste mundo, né? Então, eu vou começar com uma prece, e depois a Beth vai dar uma introdução para a gente no capítulo. Então, vamos lá. Vamos trazendo todos a nossa consciência para o nosso encontro. Nós estamos afastados fisicamente, mas vamos trazendo a nossa consciência para que estejamos juntos espiritualmente, sob a mesma proteção dos nossos amparadores espirituais, dos coordenadores do nosso grupo, todos que estão nos ajudando nesse trabalho. Pediremos que esses minutos que nós estaremos juntos aqui, nós possamos abrir aí os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos, para o que nós vamos ouvir, para o que nós vamos ser intuídos, para o que nós vamos pensar. Enfim, que essas informações na forma de energia possam nos fazer pessoas melhores, e nós possamos também tornar-nos as pessoas que estão aos nossos lados melhores também. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco e que a bênção do nosso Pai nos ilumine nesses minutos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, sejam bem-vindos todos. Nós hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e vamos focar nas instruções dos Espíritos sobre o bem e mal sofrer. Então, esse tema que a gente vai estar fazendo a reflexão hoje, ele é uma disciplina fundamental do Evangelho. É como vai nos ensinar como aprender a lidar com o sofrimento. Como vamos aprender a lidar com as perdas, com as dificuldades, com as frustrações, que todos nós passamos, que fazem parte da vida, mas que muitas vezes nós não conseguimos aproveitar a lição, ou não conseguimos lidar com essas dificuldades. Então, eu vou passar a palavra para Fábio, que vai trazer mais reflexões acerca desse tema, o bem e mal sofrer. Boa noite, pessoal que vai ainda assistir essa gravação, né? Então, o tema de hoje, esse bem sofrer e mal sofrer, eu queria trazer aqui algumas reflexões, algumas situações, vamos dizer assim. O que mais me chamou a atenção, a forma como eu interpreto isso, né? Casos que aconteceram de pessoas próximas da minha vida, etc. e tal, para a gente discutir. Um ponto, acho que é importante e que vocês já podem ter ouvido falar algumas vezes, mas é que o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já li esse capítulo talvez 10 vezes na vida, né? Mas cada vez que a gente lê, dependendo da sua situação, do seu momento de vida, do que está acontecendo no mundo, você tem uma interpretação diferente. Acho que isso faz parte da beleza da mensagem que o Cristo deixou. Mas vamos ver alguns pontos aqui que eles trazem. Então, a gente está falando, acho que o primeiro ponto que me chama a atenção na seção do bem sofrer e do mal sofrer não adianta sofrer por sofrer, não é o sofrimento em si que traz a evolução, o adiantamento, é como você sofre, né? Então, é como você encara esse sofrimento. Em geral, no mundo que nós estamos, né? Eu não... Tem até, quando você vê a passagem de Santo Agostinho sempre um tapa na cara, né? E fala, a felicidade não é aqui, isso aqui é um vale de lágrimas, etc. e tal. Eu gosto de ser um pouquinho mais otimista, mas é inegável que, em geral, no mundo em que a gente está, a gente passa por sofrimentos. Né? Se você
chegou já numa idade da vida, não teve nenhum sofrimento, puxa, que bom, abençoado seja, mas em geral a gente já passou por algo, seja físico ou seja, às vezes moral ou psíquico, porque você viu alguém próximo sofrer e por aí vai. Então, a gente tem que, de fato, extrair o melhor disso. E aí a mensagem do livro, né, a mensagem dessa sessão do capítulo, tem a ver com como você sofre. Um recado muito forte é que o desânimo é uma falta, né? O desânimo é algo que a gente tem que evitar de qualquer jeito. Por quê? Embora a gente esteja numa situação de ter esquecido das outras vidas e do plano que você fez do lado de lá, essa é uma oportunidade que a gente, que é espírita, que estudou, sabe que não é para qualquer um. É difícil, a fila da encarnação, ela não tem para todo mundo, sobre situações ainda em que você possa conhecer doutrina espírita, etc., é mais raro ainda. Então, desanimar em frente a uma situação, a um sofrimento, a uma situação difícil, é algo que é a primeira mensagem que me chamou a atenção. Eles foram categóricos. O desânimo é uma falha, é uma falta. Esse é o primeiro ponto. Segundo, todo mundo já deve ter ouvido isso, não precisa nem ser espírita, que Deus não dá uma cruz maior do que a que você consegue carregar, de que o fardo é proporcional às forças. Isso está presente em um monte de culturas de formas diferentes. Mas, em geral, a gente sabe que a partir do momento que o espírito tem algum esclarecimento, que saiu daquele estágio mais primitivo, que ainda não entende o que está acontecendo nem do lado de lá, a partir do momento que você atingir esse pequeno estado de entender se está vivo ou se está morto, você participa das decisões do que vai acontecer na sua encarnação. Então, não é só que ninguém dá o fardo maior do que você pode carregar, mas você escolheu o fardo. Você escolheu o fardo. Então, quando a gente apresenta desânimo, ou desespero, ou revolta, em geral, você está se revoltando, você está com você mesmo, porque você fez aquilo. Lógico que como a gente não tem ainda julgamento, não tem ainda clareza para escolher bem as nossas provas, sempre tem um anjo, um guia, sempre tem um espírito para ajudar a gente ali e falar, isso aqui que você está querendo está meio pesado, vamos fazer isso, ou mais ou menos. Então, a gente foi orientado, mas em última instância a gente escolheu isso, né? Agora, tudo isso é legal, tudo isso está no livro, a gente lê, a gente entende. Agora, a hora que o calo aperta, a hora que dói, a hora que aí é difícil. Então, o que eu tento sempre é olhar um monte de histórias e pensar no que eu sei de espiritismo e tentar juntar todas essas coisas para para ajudar a gente a suportar essas provas. Bom, para mim, a arma número 1, vocês já sabem, quem já viu eu falar alguma coisa sabe que eu sou o fã número 1 da reencarnação, que é o motivo pelo qual eu sou espírita, provavelmente. Para mim, a reencarnação é um dos negócios que mais ajuda a acreditar na reencarnação, a encarar os sofrimentos e as dificuldades da vida. Eu tenho 2 histórias de conhecidos que exemplificam isso. E, assim, história de espírito muito evoluído, missionário, Madre Teresa, Chico Xavier, tá cheia por aí. Só ver. Ou um Stephen Hawking da vida, que sofreu pra caramba e contribuiu para a humanidade, mesmo se dizendo ateu. Tá cheio. E ao mesmo tempo tem também um monte de história ruim sobre cara que passou a vida inteira reclamando, que mesmo quando tinha coisa boa só reclamava. Eu não vou pegar os extremos, eu vou pegar pessoas que eu conheci, situações que eu vi acontecendo, e eu gosto de pegar esses exemplos porque, como o Ivo, acho que falou numa das palestras dele, né? Não queira dar salto, não queira virar santo, né? Vai tentando galgar os passos devagar, na medida da sua possibilidade, né? Então, assim, um exemplo, eu tinha conhecido, conheci ele no trabalho, foi pegando intimidade, aí você começa a conversar, naquela época, faz um tempo, já faz uns
25 anos. Aí você vai pegando intimidade, conversa, cara, aí você fala uma hora, naquela época você falava lá uma hora, você falava, eu sou espírita, falava meio escondido, que era um negócio, o pessoal podia vir atrás de você, querer caçar você. Aí, não, eu sou espírita, não sei o quê. Aí o cara, não, eu sou ateu, não acredito em Deus, sou revoltado, eu acho que Deus, se existir, é o pior cara do mundo, não sei o quê. E aí eu lá, né, com muito, cada dia, no almoço, trabalhava junto, eu ia lá, conversava, viu, mas o que tá acontecendo, né? Aí esse cara era um pai muito amoroso, adorava, amava o filho dele que ele tem, né? Era pequeno, menino, tinha 2 anos de idade, e o filho veio com diabetes. E aí ele não suportava aquele negócio de ter que ir lá fazer o furinho. Ele tinha recurso, tratava bem o menino, não tinha problema nenhum. Mas cada vez que ele ia lá espetar o menino, ele se indignava, o menino chorava, ele falava, impossível que Deus faça uma criança que não tem culpa de nada, passar por isso e tal. Não, por que não faz comigo? Eu queria que fosse comigo e tal. E aquela rebeldia, né? Bom, eu estava lá, devia ser espírita novo, eu nunca sabia o que fazer com esses casos. Eu mandava lá para o centro da cidade que eu morava, tinha lá aquele bom velhinho que fundou o centro, que resolvia todas as buchas. Eu mandava falar, vai lá. Ele não vou, tal. Bom, depois de tanto, né, bater na... O cara foi. Ele foi lá, passou pelo atendimento fraterno, parará, recebeu um recado dos espíritos. Voltou outra pessoa. Porque ele falou, olha, Fábio, eu não sei, mas quando aquele velhinho me falou as coisas que eu e meu filho fizemos na vida passada, e ele falou que não estava falando tudo, sem prova nenhuma, sem nada, mas aquilo bateu em mim de um jeito que eu juro que eu pedi perdão, agradeci por não ser tão grave o que a gente tem, e o cara mudou da noite pro vinho. O menino que hoje é um homem, se formou em medicina e ajuda a estudar tecnologias para melhorar quem sofre de diabetes. Então, assim, qual foi o ponto de inflexão do cara revoltado ateu para o cara que acredita e, no fim, resultou numa boa ação? Para mim, foi o conhecimento de um pouco das vidas passadas e acreditar nisso. Por isso que eu digo, reencarnação, para mim, é um negócio que explica, que te dá esse argumento de falar, ó, se eu estou passando por isso, alguma coisa tem. Né? Eu não me considero nenhum exemplo de nada, mas eu tive um problema grave na vista. Eu tive ceratocone, cheguei a ter 5% de cada um dos olhos, da visão. Né? Na época, não tinha muito tratamento, graças a Deus hoje tem. Não cheguei a ficar revoltado nem nada disso, mas, de fato, quando procurei o centro, foi essa, viu? Você usou os seus olhos para fazer maldade. Estava lá com os caras que invadiram a Espanha, não sei o quê, usou. Então, tem isso. Graças a Deus, rezei, etc., lutei. Comecei a aprender braille, porque me conformei e falei, vamos aí. Graças a Deus, a oportunidade que eu tive um transplante, hoje eu enxergo bem. Então, mas a minha aceitação daquilo, o fato de eu não ter revolta e tal, foi baseado em que, ó, eu sei, se eu tô com esse problema aqui, se eu tiver que ficar cego, se alguma coisa acontecer, é porque usei mal, usei errado. Então, eu acho que, assim, de novo, não é fácil, a gente tem problemas difíceis, sempre quando envolve problema com criança, familiar, doença grave, essas doenças que não tem cura, é muito complicado você ter a calma e aceitar e etc. Mas, para mim, a crença na reencarnação e entender que aquilo que a gente está passando é uma consequência, para mim isso ajuda muito a encarar esse tipo de coisa. Tá? Então, esses são 2 casos que eu queria contar rapidinho. Que mais nós temos aqui? Algumas outras coisas que me chamaram a atenção aqui no texto, né, que eu destaquei aqui.
que você vai realmente se ver livre do sofrimento, apesar de ainda estar sofrendo, se você conseguir dominar, e aí ele fala 3 palavras bem interessantes: impaciência, cólera e desespero. Eu convido cada um a pensar quais desses você já dominou. Eu não vou falar qual, mas eu digo que eu não tenho, só um. Os outros 2 eu ainda viro e mexe, caio neles aí. Então, eu convido cada um a pensar nisso. Né? Será que você já venceu a falta de paciência? Já venceu a cólera, a raiva? Já venceu o desespero? Esses é um bom guia para saber como é que você está nesse caminho. Né? E, finalmente, o último recado, então, a última coisa importante que eu queria destacar dessa primeira sessão tem um pouco a ver também com reencarnação, mas dar o valor correto ao que é material. Né? Parte do desespero, parte da raiva, parte da impaciência tem a ver com o valor que a gente dá para a matéria, para a vida. Eu vivo repetindo, e você já deve ter ouvido, é um dia de trabalho. Se você pensar que é só um dia de trabalho, nada é muito grave. Para a pessoa que tem muito esse apego material, um câncer, uma doença terminal, um negócio desse, é destruidor, porque é tudo que você tem. Agora, se você olhar do ponto de vista da reencarnação, do ponto de vista que a vida material é realmente um dia de trabalho na Terra, um dia de estudo na escola da Terra, é isso, né? Você também, isso é outra forma de tentar aceitar mais o sofrimento, sabendo que, é isso, é a mesma coisa de dia de trabalho ruim. Você chega lá no dia de trabalho ruim, tá tudo dando errado, tá tudo dando pau, o chefe tá estressado, nossa, mas o bom é que o dia vai passar, e aí depois você sempre tem um outro dia para recomeçar. Então, eu acho que são esses os pontos que eu tinha anotado, que para mim são os mais relevantes no capítulo, né? Então, nessa sessão, na verdade, não no capítulo inteiro, mas para mim o importante é isso, a gente saber que aqui a gente não tem jeito, a gente já sofreu, vai passar por algum tipo de sofrimento, que a reencarnação, para mim, a fé na reencarnação, né? O trecho fala muito de fé, eu estou falando de reencarnação, mas você tem que ter fé nesses ensinamentos. A fé nesses ensinamentos é uma arma poderosa para tentar vencer isso. Né? Então, acho que é essa mensagem que eu queria passar sobre esse trecho aí, pessoal. Bom, vou passar a palavra de volta para a Beth aí, para fazer alguns comentários e a gente fazer um debate aqui das perguntas e respostas. Ok, obrigada, Fábio. Quando eu estava lendo esse item, né, do bem e mal sofrer, o que me chamou muita atenção foi que o que Fábio trouxe foi assim, muito importante, né, esse controle que a gente tem que ter, né, das nossas emoções, né, isso também me chamou bastante atenção. Obrigada, Fábio, por ter focado nisso também. E para mim, a lição que ficou foi de aprender a evitar os sofrimentos vazios. Porque muitas das nossas aflições são tormentos que a gente cria desnecessariamente. Com essa cólera, com a falta de paciência, a gente vai, digamos assim, ampliando esses sofrimentos. Claro que você tem um desentendimento e se você tem um controle emocional, você vai saber lidar bem com aquele problema, com aquela dificuldade. Mas se você não tem um bom equilíbrio, né? Se você não tem um equilíbrio emocional, você vai criar um tormento desnecessário. Né? Isso me chamou a atenção. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente leva uma vida mais leve. E muitas vezes, esse não controle emocional é muito decorrente da nossa rebeldia com as leis divinas, que vem por conta dos nossos vícios morais.
Então, quando a gente cultiva a inveja, o ciúme, a mágoa, são sofrimentos que a gente poderia evitar se a gente quisesse estar trilhando a nossa vida na paz do Cristo, né? Colocar em prática o que Cristo falou, né? Então, a paz que nasce do amor, da humildade, do devotamento. Então, esses seriam antídotos para os nossos vícios morais. Então, a primeira lição que ficou para mim foi essa: evitar o sofrer desnecessário. E no Livro dos Espíritos ele diz que o homem é quase sempre o obreiro das suas infelicidades. Então, isso já nos foi dito. E aí eu fiquei me perguntando, então, como é que eu aprendo a evitar os sofrimentos desnecessários? Eu fiquei matutando. E aí vem aquele famoso conhece-te a ti mesmo. Porque quando você se conhece, você sabe como você vai reagir. E se você se conhece, você não reage, você busca agir em uma situação que não é confortável, que não é a melhor. Você vai meditar com seus sentimentos, você vai buscar a inspiração da equipe, do seu anjo de guarda, do seu guardião, da equipe espiritual. Você vai meditar melhor sobre aquele sofrimento. Então, isso aí eu acho que pela vias do autoconhecimento e tentando colocar em prática na maioria das nossas ações, na maior parte das nossas ações, as leis divinas que já estão em nossa consciência, a gente vai estar trilhando um caminho melhor. A gente vai estar semeando algo tranquilo, algo feliz, não vai estar semeando discórdia, raiva. Eu fico muito preocupada, assim, qual é o rastro que eu estou deixando? Eu sempre estou buscando olhar para trás, não só para ver se eu esqueci alguma coisa material, mas qual foi a emoção que eu deixei por onde eu passei. Então, eu estou muito atenta a isso. Então, tipo assim, eu quero plantar coisas boas, porque eu sei que quando eu voltar, eu vou estar colhendo coisas boas. É egoísmo? Talvez sim, mas eu acho que eu vou estar criando uma possibilidade de um mundo melhor. Então, para mim, ficou muito esse ensinamento de olhar com sinceridade para os tormentos que a gente passa, que às vezes são voluntários, é a gente mesmo que cria pela nossa infantilidade, né? Jesus já disse, deixai vir a mim as criancinhas. Eu acho que nós somos essas crianças, né? Nós temos atitudes bem bobas, bem infantis em alguns momentos. Eu acho que a gente precisa estar se conhecendo para estar buscando uma atitude mais madura, mais de acordo com a nossa idade, né? Corporal e a nossa idade de quantas reencarnações. Ok. Então, para finalizar, eu queria trazer essa nova luz a esse olhar, né? Para a gente olhar melhor para nós, né? Ver o que é que está por trás do meu pensamento, o que é que está por trás das minhas intenções e das minhas ações, para que eu possa estar plantando algo benéfico, tanto para mim quanto para as pessoas que estão ao meu redor. É isso, obrigada. Quem é o próximo? O Ivo tem uma pergunta aqui, então eu acho que quem vai responder é o Fábio, né? Porque ele falou. A prática da caridade pode eliminar o sofrimento? Vou falar a minha opinião, mas a Hilda também queria falar alguma coisa aqui, depois já passo para você, Hilda. Eu honestamente acho que sim. Eu acredito que no fim tem um saldo, né? Sou também engenheiro, então a gente tende a fazer uma lógica das coisas, né? Eu acho que sim. Eu acho que não é eliminar, né? Pode até eliminar se você fizer muita caridade, mas eu acho que atenua, né? Esse exemplo que eu estava dando do rapaz aí, se eles continuassem, do rapaz que tinha diabetes, eu acho que se ele continuassem nessa revolta, nessa briga de Deus, veja, eles iam continuar tendo o sofrimento, que no fim das contas, é o tratar da diabetes, ter que acompanhar, e eu continuar tendo esse sofrimento, mas podiam ampliar isso, porque essa raiva, essa revolta podia gerar úlceras, cânceres e outras coisas, quando, na verdade, quando ele mudou e passou a ser médico e ajudar as outras pessoas, talvez ele continue
tendo que furar o dedo e continue tendo que controlar, mas para ele isso já não se torna um sofrimento. Então, assim, eu acho que o primeiro alívio do sofrimento, ele é o alívio relativo. O evento ainda está acontecendo, mas você sofre muito menos com ele. Mas eu acredito realmente que a gente pode escapar ou atenuar as provas. Então, de repente, a doença dele ia se desenvolver, ia ser muito mais grave. De repente, eu ia ficar cego mesmo, não que eu seja super caridoso aí, mas de repente o pouco que eu fiz me permitiu só enxergar mal. Então, eu acredito que tem sim uma atenuação e tem mérito na caridade. Como o Babler já falou, às vezes isso é meio egoísta, porque às vezes você está fazendo caridade pensando no saldo lá, mas é o primeiro passo. Eu acho que depois o negócio fica já embutido em você e daí você passa a fazer sem pensar no saldo, vamos dizer assim. Hilda, vou passar a palavra para você. Obrigada, Fábio. Eu fazendo a leitura, mais uma vez, né, desse item, nesse capítulo e tudo mais, me veio, assim, à memória um trabalho que eu estava fazendo, inclusive, com a Elizabeth, sobre conhece-te a ti mesmo, domina-te, e uma das coisas que eu tenho como mais bonito no meu trabalho individual com o Espiritismo é a reforma íntima. Então, para mim, é uma coisa assim, muito importante, porque eu venho de um passado, de um autoabuso terrível. E quando eu consegui mudar o meu comportamento, eu tive que encontrar respostas em por que eu vinha agindo da maneira que eu vinha. Neste item, nesse capítulo, me apresenta a oportunidade de explicar o que é que estava acontecendo comigo. Então, eu tinha aquele ressentimento contra o mundo. O Fábio falou uma coisa aí que me despertou essa lembrança na hora. Mas eu me sentia assim que o mundo inteiro estava contra mim, que eu era perseguida, que eu era abandonada e tudo mais. E aí eu aprendi uma coisa, que se meu Deus, que é tão bom, e não me dará mais do que eu posso levar, por que eu me importava tanto com o que as outras pessoas estavam fazendo para mim? As pessoas não estavam fazendo para mim. Existem pessoas que estão lá fora que realmente procuram uma maneira de nos causar problemas, mas o meu ressentimento, na realidade, era a minha incapacidade de fazer com que o que me acontecesse pudesse ser em parcelas pequenas, que eu pudesse controlar, que eu pudesse aliviar pouco a pouco. Então, esse ressentimento, na realidade, não era contra, sei lá, o cara que me fechou no trânsito. O ressentimento que eu tinha de não ter a segurança dentro do meu carro. Então, o cara não está me fechando lá no trânsito de propósito. Mas se eu guardar aquela imagem que aquele cara quis me fechar, eu vou chegar no serviço e eu vou trazer essa emoção para todo mundo. Em vez de eu crescer espiritualmente todos os dias um pouquinho, aí eu já fiquei completamente estacionária, porque eu não me dediquei a aprender e a crescer, mas sim a continuar esse ressentimento, essa falta de confiança em mim mesma. E eu tenho que aceitar que Deus não vai me deixar ter menos ou mais do que eu posso e do que eu preciso. Então, eu acho que é esse item aí que me traz muito dessa certeza, graças a Deus. Ok, volta, Fábio. Ok. Bom, a gente vai entrar então na segunda parte
Esse era o fechamento do capítulo da seção Bem Sofrer e Mal Sofrer, e o próximo item é o mal e o remédio. Bom, aqui é a mensagem de Santo Agostinho, né, que eu comentei no começo, que é sempre dura, né? É sempre um tapa na cara. Não usa meias palavras, não, né? Então já começa. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então veja que Santo Agostinho começa bem pesado, mas continua o capítulo e depois ele fala mais para frente, a outra parte, ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as combinará de bem-aventuranças. Então, sobre o mal e o remédio, novamente, o item aqui que ele destaca, e obviamente ele tem propriedade para falar sobre isso, é a fé, né? O apelo ao céu, a oração. Então, na primeira sessão lá, eu destaquei muito a questão da crença da reencarnação. Então, eu mostrei um lado um pouco mais racional, de como você vai se convencer, argumentos para você se convencer de que você tem que passar por aquele sofrimento, de tudo mais. Mas esse é um lado. O outro lado é o lado moral, é o lado de pedir ajuda, de orar, de ter fé. Isso também é fundamental, né? Então, assim, eu gosto de sempre começar pela compreensão, mas, honestamente, tenho que admitir que não é nem a mais importante. Se você realmente tiver a fé de que vai ser curado, de que o seu sofrimento, aquele pedido, né? Por favor, Deus, ou me dá a cura se eu merecer, ou a resignação e a força para aguentar, se eu tenho que aguentar, se eu tenho que passar por isso. Só tem um jeito, que é a fé. Novamente, eu sempre procurando os exemplos das pessoas próximas, porque para mim isso é importante. Para mim é importante ver, né, pessoas normais no dia a dia. E eu tenho muitos familiares que infelizmente tiveram câncer e desencarnaram, alguns rapidamente, com menos sofrimento, outros infelizmente após anos de luta. Mas eu tenho um exemplo de uma tia-avó, não é espírita, mas super religiosa, ela tem uma rotina, ela já contou para mim, então assim, ela fala, depois das 9 às 10 eu estou rezando para os meus filhos, das 10 às 11 eu estou rezando para não sei o quê. Ela passa 6 horas do dia dela rezando, tem uma fé inabalável. Quando veio o câncer dela, teve câncer faz 20 anos, todo mundo desenganado, já era idosa, e todo mundo falando assim, não vai ter jeito. Venceu o negócio. E ela falava desde o começo, falava, eu não sei por que vocês estão chorando aí com cara triste, Jesus vai me curar. Eu não sei por que vocês estão nessa de dar, Jesus vai me curar. E assim, ninguém, todo mundo naquela, né? Mas, puxa, pegou já uma boa parte, intestino, não sei o quê, né? O médico desenganado. Tá aí, faz uns 15 anos que ela teve esse câncer. E continua aí, e reza para a família inteira, e reza para todo mundo, para tudo quanto é sobrinho, para todo mundo. Talvez, se eu não estou cego, hoje uma parcelinha deve ter vindo das rezas dela lá. Então, assim, não tem jeito, gente. Essa fé, a oração, a crença, o apelar, né, para o céu, o remédio que Santo Agostinho está dando aqui, o remédio principal que ele dá nessa sessão, e eu acho que não tem outra mensagem paralela a dar que não seja essa. Se você quiser ter o racional que o Espiritismo ajuda a ter para entender, para suportar, é ótimo. Agora, se você realmente tiver a fé, acreditar, orar, você não precisa nem dar razão no fim das contas.
Essa é a mensagem principal que eu queria passar aqui. Não sei se alguém tem algo a acrescentar, colocar. Eu gostaria, Fábio. Bom, vamos lá. Eu achei bem interessante o seu ponto de vista. Eu gostaria só de complementar, assim, que o mal, né, e o remédio. Eu acho que, como você muito bem falou, da questão da fé, da oração, e eu acho que se a gente tenta, pelo menos essa tentativa, esse desejo de colocar no nosso dia a dia, né, tentar imitar o Mestre Jesus, né, todo o exemplo que ele nos deu, eu acho que isso também seria um bom remédio, né, para a gente estar, como a gente já conversou no item anterior, tá plantando, né, com sementes do bem, né? E outra coisa que você também focou nesse assunto, trouxe esse assunto, é uma pergunta que o item faz, é assim: até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? A gente vê a vida muito aqui agora, nesse momento, como se a gente só fosse viver aqui, como se a gente não acreditasse na reencarnação, que já tivemos outras vidas e que teremos muito mais até estarmos em condição melhor de não precisar reencarnar, né? Porque nossa trajetória aqui é caminhar, buscar o caminho da luz, tentando encontrar essa luz. Então, eu acho que a gente precisa também alargar os nossos pensamentos, as nossas reflexões de que a vida não é só essa aqui, né? Pensar na vida futura, na verdadeira vida, que é a vida espiritual. E que a gente, quando a gente estava no mundo espiritual, fomos nós que escolhemos essa reencarnação. Fomos nós que decidimos que nós queríamos ter um problema na visão, que nós queríamos ter um problema de saúde, uma diabetes, como você muito bem colocou, né? Então, a gente escolheu e a gente tem como Hilda também colocou, a gente tem que ter essa confiança de que, se temos que passar por isso, é porque nós somos suficientemente fortes para conseguir levar isso adiante, né? Da melhor forma possível, né? Confiando e acreditando que somos capazes e que quem está no comando é o Mestre Jesus, né? Não nós. É isso. Quem gostaria agora de complementar? Bom, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, eu vou fazer a prece e a gente encerra a nossa sessão de hoje. Certo? Vamos lá, então. Pediria que todos tomassem uma posição confortável, que nós possamos aí sentirmos essa energia que nós recebemos, né, através da informação, através da bênção, da proteção dos espíritos que nos acolhem, dos nossos espíritos guardiães, os nossos protetores da casa, da onde nós estamos, do nosso lar, os protetores do nosso centro, né, que eles fazem todo esse background, que na realidade nós do lado material somos só coadjuvantes, né? E trazer para vocês também, antes da gente começar a nossa prece propriamente dito, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no meu ponto de vista, tem aquela ideia de ser a moralização do Espiritismo, que são mensagens, né, dos seguidores de Jesus, né? Ele como nosso mestre modelo, a gente teria que seguir isso bem a fundo. Então, a explanação hoje, agradecemos pelo Fábio poder passar para a gente essa informação, o complemento de todos que deram um parecer, as perguntas que foram feitas, enfim, que todas essas informações aí, elas se juntem numa forma de energia e se estabeleçam em nossos espíritos aí como uma forma de energia agradável e que melhore nós aos poucos. Nós gostaríamos que também essas energias pudessem juntar-se ao plano espiritual também, ajudar o plano espiritual na forma que eles estão tendo aí um certo trabalho elevado junto às desencarnações dos nossos irmãos por causa do Covid ou por causa de outras coisas também, porque eles não podem ser atendidos, porque outras pessoas com Covid estão tomando as UTIs, enfim, todos eles que estão sendo aí, estão desencarnando, que eles possam ser muito bem recebidos no plano espiritual, que a família deles
eles recebam aqui no lado material uma paz, um carinho aí por causa dessa perda. É muito difícil quando a gente perde alguém. Enfim, que todas essas energias venham compor o nosso espírito para que nós possamos sermos espíritos felizes, né? Apesar de estarmos num planeta de provas e expiações, Deus quer que nós sejamos felizes e que assim nós possamos continuarmos melhorando e melhorando aos outros que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que fiquemos na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Amém. Seja.